Fala galera, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa correção da lista 4, tá certo? Então nessa lista eu vou tentar ser bem rápido para a gente não demorar tanto e também tentar fazer com que o vídeo ele não fique tão longo, tá bom? Então, a lista 4 ela é composta por todas as questões que valem 4 pontos do nível P dos anos 2014 e 2015 da Olimpíada Canguru de Matemática, tá certo? Então, já deixem seu like, comentem aí no final se gostaram, o que acharam, deixem sugestões. Para entrar em contato comigo, basta olhar aí na descrição que eu deixei o meu Instagram. E aí basta vocês irem lá e mandar alguma coisa para mim, que eu estarei respondendo vocês rapidamente, tá bom? Então, vamos ao trabalho. Questão 1. Qual das peças abaixo se encaixa perfeitamente na peça à esquerda? Então, veja, essa questão é aquela típica questão que a gente vai ter que analisar uma por uma, não é isso? Então, vejam só, ele deu essa peça aqui à esquerda, e aí quer saber qual dessas alternativas aqui, qual dessas peças das alternativas se encaixam perfeitamente aqui. Então, uma coisa que a gente pode fazer, gente, seria o quê? Virava a sua prova, né? E aí, ó, você passava uma reta aqui, ó, de uma extremidade à outra, e pronto. Você já encontrou o formato que vai ter que ser essa peça. Então, ó, lembrem bem desse formato. É um formato que tem 3 pontas, onde as 2 pontas das extremidades são maiores que a ponta do meio, tá certo? Então, se vocês analisarem bem, a alternativa que mais se parece com isso é a alternativa E, onde as 2 pontas das extremidades elas são maiores que a ponta do meio, né? E tem 3 pontas também. As outras, se vocês perceberem, não se encaixam no padrão que a gente viu, tá bom? Então, vou marcar a letra E, tá certo? A letra E é a correta nessa questão. Então, vamos passar para a próxima, tá certo? Um quadrado foi cortado em 4 partes, conforme mostrado na figura à direita, essa figura aqui. Qual das seguintes figuras a seguir não pode ser montada com essas 4 partes? Então vejam só, pessoal, nesse tipo de questão, vocês prestem muita atenção nesse não pode. O que é que esse não pode significa? Significa que dessas 5 alternativas, 4 ele conseguiu fazer e uma ele não conseguiu. Então, quando ela diz qual dessas alternativas foi a que ele não conseguiu, não pode, significa que ele quer que você ache a que deu errado, tá certo? Então, nesse tipo de questão aqui, envolvendo peças, o que eu indico vocês fazerem é tentar desenhar as peças dentro dessas figuras, entendeu? Encontrar as posições das peças dentro dessas figuras. Então, isso é o que eu vou fazer nesse momento, tá certo? Então, vejam só, vamos analisar alternativa por alternativa, tá bom? As peças são essas aqui, ó, um triângulo grande, 2 triângulos pequenos iguais e um retângulo. Então, ó, nessa alternativa A, essa alternativa ele conseguiu por quê? Veja, se eu desenhar dessa seguinte maneira, ó, e passar uma reta aqui, percebam que eu consegui encontrar um retângulo, um triângulo grande, que é o igual a outra figura, e 2 triângulos pequenos iguais. Ou seja, essa alternativa a gente descarta, pois ele conseguiu, né, nessa figura. E a questão ela quer a que ele não conseguiu, tá certo? Então, se ele conseguiu, a gente descarta. Quando a gente encontrar a que ele não conseguiu, então a gente pega essa questão e marca ela. Vejam só, nessa alternativa B, ele também conseguiu. Por quê? Ó, basta você desenhar dessa seguinte forma que eu estou desenhando. Tá vendo? Ó? Veja, eu encontrei um retângulo, 2 triângulos pequenos e um triângulo grande. Então, essa alternativa ele também conseguiu. Então, a gente descarta, né? Vou pular essa C e vou partir para a letra D. Tá certo? Vejam só, essa letra D, ele também conseguiu. Basta você desenhar da seguinte maneira, ó. Tá certo? Então, encontrei um triângulo grande e um retângulo e 2 triângulos pequenos. Da mesma forma, ele também conseguiu fazer aqui, ó. Basta desenhar da seguinte maneira. Então, ó, encontramos também um retângulo, um triângulo e 2 triângulos pequenos. Logo, se eu já encontrei as 4 alternativas que estão erradas, né, porque ele conseguiu,
Aqui sobrou foi a alternativa C. Então, eu não preciso nem analisar ela, porque eu já sei que ela é a alternativa que eu quero, tá certo? Já que as outras estão erradas. Mas se vocês fossem tentar analisar, eu deixo isso como desafio para vocês, vocês vão perceber que não tem como formar essa figura com essas peças, tá certo? Vamos para a próxima questão. Então, bora lá. Quantos patinhos são necessários para equilibrar a balança com o crocodilo bebê? Gente, quando vocês forem trabalhar questões com balanças, se as balanças estiverem equilibradas, significa que a massa de um lado da balança é igual à massa do outro. Então, o que significa? Vejam só, vamos analisar essa balança aqui, ó. Se essa balança está equilibrada, significa que a massa do leão é equivalente à massa de 2 patinhos. Ou seja, eu vou representar por L a massa de um leão, tá certo? Que eu não sei. E por P, a massa de 2 patinhos. Então percebam que a massa de um leão é igual à massa de 2 patinhos, tá certo? Então eu vou colocar aqui L é igual a 2P. O que isso significa é que a massa de um leão é igual à massa de 2 patinhos. E aí, gente, nessa balança aqui, ela também está equilibrada. E o que é que ela nos diz? Que a massa de um jacaré é igual à massa de 2 leões, né? Então, é igual a L mais L, né? Ou seja, a massa de um jacaré é igual à massa de um leão mais outro leão, de 2 leões. Então, vejam só. Aqui, nessa questão, ele quer saber a massa de um jacaré é equivalente a quantos patinhos, né? Um jacaré é equivalente a quantos patos? Então, vejam só. Se eu sei que um leão é equivalente a 2 patos, eu vou substituir cada leão que tem aqui nessa balança por 2 patos, né? Então, tirando esse primeiro leão, vai ficar 2 patos. E tirando esse segundo leão, vai ficar 2 patos também, né? Vai ficar 2 patos. Então, ao todo, o peso de um jacaré é igual ao peso de 2 mais 2, 4, né? Ou seja, a massa de um jacaré, é igual à massa de 4 patinhos. Então, um jacaré é equivalente a 4 patos. Tá certo, pessoal? O que vocês teriam que fazer nessa questão era essa análise, tá bom? Teve alunos meus que eles conseguiram fazer aí tranquilamente, conseguiram até mesmo fazer de cabeça. Então, essa questão é aquela questão que você só vai precisar analisar um pouquinho a mais e ver quais são os dados de cada balança, tá bom? Então, vamos continuar para a próxima questão. Essa próxima questão diz o seguinte: quantos sapos foram caçados pelos 3 pelicanos? Então, ó, vejam só o que cada pelicano diz. Esse pelicano que se chama Pele, ele disse, eu peguei pelo menos 2 sapos. Esse aqui do meio, ele diz, eu peguei mais sapos do que Pele e menos sapos do que Cano, né? Cano é esse aqui. E o Cano, ele vai dizer, eu não peguei mais do que 4 sapos. Então, gente, vejam só. Diante dessas afirmativas, os valores que eles pegaram, né? A quantidade de sapos que cada um pegou, só pode ter sido a seguinte. Pele pegou 2, esse do meio pegou 3 e Cano, ele pegou 4. E agora eu vou explicar a vocês por quê. Vejam só, percebam que Pele, ele disse que pegou pelo menos 2 sapos. Logo, ele não poderia ter pego 1, né? Porque 1 vai estar fora do intervalo da quantidade que ele pegou, né? Ele disse pelo menos 2, então, no mínimo, 2 ele pegou. E aí, se eu dissesse que ele pegou 3, já daria errado. Por quê? Porque esse pelicano do meio, ele disse que pegou mais sapos do que Pele. E não disse que pegou a mesma quantidade. Então, se a gente afirmasse que Pele pegou 3 e esse aqui pegou 3 também, ia dar errado porque a gente estaria fugindo do que eles dizem, das afirmações que eles fazem, tá certo? Então, se ele diz que pegou mais sapos do que Pele, então eles não podem ter a mesma quantidade de sapos, tá certo? Então, vejam só. Mas, Ian, eu não poderia dizer que esse pelicano do meio pegou 4? Também não. Por quê? Porque esse pelicano aqui, que se chama Cano, ele disse que não pegou mais do que 4 sapos. Então, no máximo, ele pegou
4, né? Ele pegou 4 no máximo. Mas se ele tivesse pegado 3, ou menos de 3, aí quebraria todos os argumentos desses outros aqui. Porque se ele tivesse pegado 3, ele teria a mesma quantidade que esse aqui, tá certo? E se a gente dissesse que esse aqui do meio pegou 4 e esse pegou 3, a gente estaria quebrando uma afirmação que esse do meio fez, que foi dizer que ele tem menos sapos do que cano. Então veja, se eu dissesse que aqui era 4 e aqui era 3, ele na verdade teria sapos a mais do que esse, né? Então a gente estaria mentindo, isso é um absurdo, não é verdade, né? De acordo com o que eles falaram. Então, diante de todos esses argumentos aqui que eu dei a vocês, a gente consegue afirmar que a quantidade de sapos que cada um pegou foi exatamente essa. Ele pegou 2, o do meio pegou 3 e esse cano pegou 4, tá certo? Então, ao todo, eles caçaram 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9 sapos, né? Então, a alternativa D, tá certo, pessoal? Então, essa questão aí, se você não entendeu direitinho, tenta dar uma olhadinha de novo, pega o teu caderno, faz as análises aí necessárias, tá bom? Assuma valores a cada um dos pelicanos e vá fazendo os testes. Se o que você está afirmando não for contra as afirmações deles, então tudo bem, está correto. Mas se o que você afirma for contra o que eles afirmam, então se torna absurdo e está errado, tá certo? Então, gente, vamos para as próximas questões, né? Então, vejam só. Questão 5. Deixa eu ajeitar aqui. Quantos números naturais são maiores do que 10 e menores do que ou iguais a 31 e podem ser escritos usando-se apenas os algarismos 1, 2 ou 3? Os algarismos podem repetir. Primeira coisa, gente, que a gente tem que analisar é que, vejam só, como esses números eles vão estar entre 10 e 31, a gente já consegue afirmar que a gente não vai poder, na verdade, escrever número de 3 algarismos, né? Porque, veja, os números de 3 algarismos, todos eles são maiores ou iguais a 100. Ou seja, o número 100, ou os números maiores do que 100, não estão entre 10 e 31. Eles estão bem depois disso, desse intervalo, né? Então, a gente já consegue afirmar que os números que a gente vai formar com os algarismos 1, 2 e 3, esses números vão ter apenas 2 algarismos, tá certo? Então, vejam só. Outra coisa que ele diz é que os algarismos podem repetir, ou seja, se eu vou escrever números de 2 algarismos, isso significa que se eu usar apenas o algarismo 1, eu vou conseguir escrever que número? 1, o 11, né? Então, vejam só. Essa vai ser a lógica, o raciocínio que a gente vai levar nessa questão, tá certo? Então, vejam só. Se esse número é de 2 algarismos, a primeira coisa que eu vou fazer é quais são os números que eu consigo formar sabendo-se que eles começam por 1, tá certo? Vou pegar primeiro o algarismo 1. Então, eu posso formar o número 11, né? Repito o número 1. Posso formar também o número 12, colocando o algarismo 2 aqui. E também posso formar o número 13, né? Ok? Então, a gente já escreveu todas as possibilidades que a gente tem de escrever números de 2 algarismos que começam por 1. E agora, a gente vai escrever os que começam por 2. Então, veja, tem o 21, né? Coloco o número 1 aqui. Repete o 2 e boto o outro 2 que está faltando e fica 22. E aí repete o 2 novamente e coloca o 3. Ou seja, a gente conseguiu formar também todos os números de 2 algarismos com esses algarismos 1, 2 e 3, né? Que é o 21, 22 e 23. E agora a gente vai formar os que iniciam por 3, né? Eu já vou repetir o 3 aqui, já que esses números começam por 3. E aí eu só vou precisar repetir os outros algarismos, né? 1, 2 e 3. Então, vejam só. Ao todo, a gente só conseguiu formar esses 9 algarismos. E aí vocês pensam, a resposta é 9 então. Mas quando você vai olhar nas alternativas, não tem 9. Por quê? Porque se você contar que esses 9 são as respostas, vocês vão estar esquecendo que a questão ela deu uma regra para você seguir. Esses números que você vai ter que formar, eles têm que ser maiores do que 10 e menores ou iguais a 31. Então, vejam só. Eu vou circular
dentre esses números que eu escrevi, os números que se encaixam nessa questão, né? Nessa regra que ele deu, que é, esses números eles têm que ser maiores do que 10 e menores ou iguais a 31. Então, vejam só, o 11, ele é maior do que 10? É. Ele é menor do que 31? Também. Então, ele vai estar nesse intervalo. O 12 também vai estar nesse intervalo, né? Já que 12 é maior do que 10 e menor do que 31. O 13 também, né? Seguindo a mesma lógica. O 21 também, tá certo, pessoal? O 22 também. O 23 também. E aí, a gente chega nos números que começam por 3, né? Então, vejam só. O 31, ele vai se encaixar porque na questão aparece menores ou iguais a 31. Como o 31 é igual a 31, né? Então, ele se encaixa. Mas, então vou circular aqui, né? Mas, se na questão tivesse dito os números que são maiores que 10 e menores do que 31 e não tivesse esse iguais, então a gente não poderia contar com 31, tá certo? Então vejam só, esse 32 e esse 33, a gente descarta eles, porque 32 e 33, eles podem até ser maiores do que 10, mas eles não são menores ou iguais a 31, eles estão fora desse intervalo. Então, ao todo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números que podem ser formados seguindo a ideia que a questão ela nos dá, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Essa questão aqui também ela é bem fácil. Vamos lá, né? Quando a formiguinha sai de sua casa e caminha 3 quadradinhos na direção para a direita, depois 3 quadradinhos na direção para cima, depois 3 quadradinhos na direção para a direita e finalmente um quadradinho na direção para cima, ela chega até a joaninha. Ok, então veja. A questão ela está descrevendo o percurso que a joaninha ela fez, né? Então, em vez disso, se ela caminhar 2 para a direita, 2 para baixo, 3 para a direita, 3 para cima, 2 para a direita e finalmente 2 para cima, a qual animal ela chegará? Gente, essa questão, basta vocês desenharem um circuito ou até mesmo irem acompanhando com lápis. Então, eu vou fazer dessas duas formas. Primeiro, eu vou fazer acompanhando com o lápis, tá certo? Então, vejam só. A ponta da minha caneta é onde a formiguinha está. Então, ela diz, lá embaixo, diz que essa formiguinha, ela caminhou dois quadradinhos para a direita. Então, ela fez 1, 2. Então, ela ficou aqui, né? E aí, 2 para baixo, 3 para a direita. Então, ela vem para cá. 3 para cima, 1, 2, 3. 2 para a direita, 1, 2. E 2 para cima. Então, percebam que ela veio parar na borboleta, né? Então, vocês poderiam fazer dessa forma na hora da prova, ou se vocês quisessem desenhar o circuito, vocês poderiam também desenhar. Então, veja, ela fez 2 para a direita, né? Então, ó, ela veio parar aqui, tá certo? Ela veio parar nesse quadrado. E aí ela fez 2 para baixo, então, ó, ela veio parar nesse quadradinho. E aí depois ela fez 3 para a direita, vindo parar nesse quadradinho aqui, né? E depois ela fez 3 para cima, né? Veio parar nesse quadradinho, depois foi 2 para a direita e 2 para cima. Então, ó, de fato, ela chegou na borboleta, tá certo, gente? Então, nessa questão, bastava fazer isso, ok? Então, a alternativa correta, letra A. Então, eu estou tentando explicar um pouquinho mais rápido para que os vídeos eles não fiquem tão longos, tá certo? Mas espero que esteja dando para entender tudo perfeitamente, ok? Vamos para a questão 7, né? Essa questão 7, vocês vão perceber que ela segue a mesma linha de raciocínio da questão 6. Caminhando de K até O ao longo dos segmentos, passe por todas as letras da palavra canguru na ordem em que aparecem na palavra, ok? Qual é o comprimento do menor caminho em que isso pode ser feito? Então vejam só, gente. Ele quer que você passe por todas as letras, né? Ao longo dos segmentos. Quando ele diz ao longo dos segmentos, é por cima dos segmentos, tá certo? Você não pode fazer isso aqui, por exemplo, ó, veja só. Você não pode fazer isso que eu fiz agora, tá vendo? Você tem que passar perfeitamente por cima dos segmentos. Então, vejam só. Ele diz que você tem que passar por essas letras, mas vocês vão ter que seguir a ordem da palavra canguru, né?
Ou seja, primeiro a letra K, depois a letra A, depois a letra N, G-A-R-O-O, tá bom? Então, ele quer também que você faça o menor caminho que pode ser feito, né? Então, bora lá. Deixa eu focar aqui no tabuleiro que a gente tem. Então, vejam, o menor caminho que a gente pode fazer de K até A seria percorrendo 3 para a direita e 1 para baixo, tá certo? Também tem outras formas, mas essa aqui vai ser a forma que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Outra forma também seria 1 para a direita, 1 para baixo e 2 para aqui, mas aí a gente já gastaria... Não, na verdade a gente não gastaria mais, seria a mesma coisa. Então vejam só, de K para A você pode fazer esse percurso, tá certo? E esse percurso aqui, ele é o menor que tem. De A para o N, a gente também vai seguir a mesma lógica, ó, fazendo esse percurso aqui, tá certo? De N para o G, a gente vai pode fazer esse percurso aqui, ó, assim, tá vendo, ó? Um para a direita e um para baixo. Do G para o A, a gente faz dessa maneira, ó. Ou, vejam só, eu poderia ter feito assim, ó. Um para a direita, um para cima e um para a direita, tá certo? E aí, do A para o R, a gente faria 2 para baixo e 1 para a esquerda, né? E aí, do R para o O, vejam, como tem dois O's e as letras O's são iguais, então eu tanto poderia vir primeiro para esse, depois para esse, ou desse, depois para esse. Mas percebam que se eu vir primeiro para esse, eu vou andar 3 segmentos. E se eu vir primeiro para esse aqui, eu vou andar 2. Então, 2 é menor do que 3. Então, eu tenho que fazer esse segmento aqui. Tá certo? Então, desse R eu venho para esse O, depois venho para esse. Então, pronto. O menor caminho a gente já fez. Tá certo? Então, vejam só. O que eu vou ter que fazer agora é somar todos os... Para eu conseguir somar o tamanho total desse segmento, né, o comprimento desse caminho, eu vou somar os valores de cada segmento de uma letra a outra que eu fiz e depois juntar tudo, tá certo? Que é a soma, né? Então vejam só, de K para o A, eu vou percorrer 4 segmentos. Do A para o N, vou percorrer 3. Do N para o G, 2. Do G para o A, 3. Do A para o R, 3. Do R para o O, 2. E do O para o O, 1. Então, o comprimento total vai ser a soma de todos esses valores que a gente encontrou, né? Então, o menor comprimento vai ser 4, mais 3, mais 2, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1, né? Então, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 2, 17, mais 1, 18. Então, gente, ó, alternativa correta aí, 18, tá certo? Esse é o menor comprimento que a gente pode fazer, tá certo? Seguindo todos os critérios aí da questão, beleza? Então, vamos para a próxima. 7 palitos estão empilhados conforme figura ao lado. O palito número 2 está abaixo dos demais e o palito número 6 está no topo. Qual palito está no meio? Então vejam só, gente, eu não sei se vocês estão lembrados, mas na lista 2 ou foi na lista 3, ou não sei se foi na lista 1, acho que foi na 1, a gente resolveu uma questão que tinham 5 animais e aí ele queria saber qual era o animal que ficava no meio, né, em relação à sua altura. Então, o que foi que a gente fez naquela questão? A gente listou, não foi? A gente listou esses números dessa forma, referente às posições desses números do menor para o maior, né? E aí, quando a gente ia encontrando as alturas deles, a gente ia colocando eles aqui de acordo com o que a gente queria. Então, percebam que naquela questão, o número do meio era o número 3, né? Percebam que o 3 é o que está no meio, dentre esses aqui. E aí, nessa questão, o que ela tem diferente é que agora a gente vai estar trabalhando com 7 palitos. Então, se vocês perceberem, se tem 7 palitos, o do meio vai ser o quarto palito, né?
Ou seja, se tem um palito no topo, de cima para baixo, o quarto palito que a gente encontrar de cima para baixo vai ser o que está no meio. Ou, se a gente está pegando como referência o palito que está lá embaixo, de baixo para cima, o quarto ele vai ser o que está no meio, tá certo? Então vejam só. Ian, se fosse mais palitos, para eu não ter que listar, como é que eu encontraria a posição que vai ficar no meio? Bem simples. Você vai pegar a última posição, né, o 7, vai somar mais 1, né? E vai dividir por 2, certo? 7 mais 1 é 8, dividido por 2, 4, tá certo? Vocês também poderiam ter feito isso naquela questão lá das alturas, para saber qual vai ser a posição que vai ficar no meio, né? 5 mais 1 é 6, 6 dividido por 2 dá o 3, né? Então, beleza, pessoal? Guardem isso aí, tá? Então, vejam só, o que é que eu tenho que fazer nessa questão? Eu vou pegar como referência o lápis que está no topo, o palito que está no topo, que é o palito do número 6. Então, ó, vamos chegar mais aqui para perto. Se vocês perceberem, o 6 está no topo, né? Então, vamos supor que ele é o 7º, né? Ele é o maior de todos. E aí, o palito que está logo abaixo dele, se vocês perceberem direitinho, é o 4, né? Então, a gente diz que ele é o 6º, de cima para baixo. O palito que está logo abaixo do 4 é o 7, tá certo? Então, o 7 a gente coloca como 5º. E o palito que está logo abaixo do 7 é o 3, ó, tá vendo? Então, o 3 ele é o quarto palito. Então, percebam que a gente já achou nossa resposta, tá certo? A gente não precisa continuar analisando, né? Seguindo a lógica de que, se você já achou o que você queria, você já pode parar, tá certo? Então, como a quarta posição era o palito do meio, a quarta posição me entrega o palito do meio, então eu já encontrei o que eu queria, vou parar e já sei que o palito que vai estar no meio é o palito de número 3, tá certo? Então, eu já vou marcar aqui, bem direitinho, e vamos para a próxima questão. Júlia leva meia hora para andar metade do caminho de sua casa até a escola. Quanto tempo Júlia leva para voltar da escola para casa pelo mesmo caminho? Então vejam só, gente. Eu vou representar aqui, vou desenhar um caminho aqui, só para vocês terem ideia. Vamos supor que esse ponto aqui é a casa de Júlia, tá certo? E aqui, esse último ponto é a escola. Escola. A questão está dizendo que Júlia, ela leva meia hora para andar metade do caminho. Então, ó, metade do caminho é esse tracinho aqui que eu fiz. Então, da casa dela para esse tracinho, ela leva 30 minutos, né? Meia hora. Seguindo a mesma lógica, se daqui para cá, que é a metade, ela leva 30 minutos, da metade para a escola, né? Ela vai levar também mais 30 minutos. Seguindo essa mesma lógica, né? Então, vejam só. Da casa dela para a escola, ela leva 30 mais 30, 1 hora para ir da casa dela para a escola. Gente, como da casa para a escola e da escola para casa é o mesmo caminho, se da casa para a escola ela leva 1 hora, da escola para casa ela vai levar 1 hora também. Então, a alternativa correta aí é a alternativa D, 1 hora, tá certo? Então, uma questão aí bem fácil, bastava você analisar bem direitinho a questão, tá bom? Então, vamos para a próxima. Questão 10. Marcelo colou cubos iguais para fazer os 2 blocos ao lado, com 2 cubos cada um. Ele usa esses 2 blocos para montar outros blocos maiores. Abaixo temos 5 blocos maiores, mas um deles não pode ser montado com os 2 blocos de Marcelo. Qual é este bloco? Gente, vejam só. Novamente, o não pode apareceu para a gente. E o que esse não pode ele significa? Significa que das 5 alternativas que eu tenho, 4 ele conseguiu fazer e 1 ele não conseguiu. E o que a questão quer é que você encontre a que ele não conseguiu, tá certo? Então vamos lá. Ele pegou esses dois blocos aqui e juntou eles. E aí a gente só vai ter que analisar qual foi o que ele não conseguiu fazer essa junção. Então vejam só. Esse bloco A, ele conseguiu fazer porque ele poderia ter feito da seguinte forma, ó. Pode ter deitado um bloco e colocou o outro por cima desse bloco, só que em pé. Então, ele conseguiu fazer, né? Então, a gente já descarta. Nessa alternativa C, eu vou pular B, ele conseguiu fazer porque bastava ele colocar os 2 blocos em pés juntos.
Ou ele poderia ter deitado um e colocado o outro deitado por cima do outro. Então, ele conseguiu fazer também aqui. Nessa alternativa D, a única coisa que ele fez foi deitar um e pegar o outro que estava em pé e encaixar aqui, tá certo? Então, ele também conseguiu. E nessa alternativa E, a única coisa que ele fez foi colocar um em pé e depois colocar o outro em pé em cima desse que estava lá embaixo. Logo, se eu encontrei todas as que estão certas, aqui sobrou, que foi a letra B, é a que a gente está procurando, né, gente? Então, a alternativa correta dessa questão aí é a alternativa B, né? Ele não vai conseguir formar essa figura aqui com esses dois blocos, tá certo? Então, de fato, se vocês forem tentar ver, vocês perceberiam que dois blocos eles ficavam soltos, né? Ó, se tivesse colocado deitado, por exemplo, esses ficariam soltos, tá bom? Então, a alternativa correta aí, B. Vamos para a questão 11. Marcos tem 9 bolinhas e Toninho tem 17 bolinhas. Quantas bolinhas Toninho deve dar a Marcos de forma que os dois meninos fiquem com a mesma quantidade de bolinhas cada um? Gente, essa questão ela é idêntica àquela questão lá que a gente já fez dos cangurus. Como era aquela questão dos cangurus? A gente tinha 2 parques, em cada parque tinha uma certa quantidade de cangurus. E queria saber quantos cangurus deveria ir de um parque para o outro, de modo que cada parque ficasse com a mesma quantidade, né? Com quantidades iguais. Então, essa questão ela é a mesma coisa, tá certo? O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai somar todas as bolinhas que a gente tem, tá certo? 9 mais 17. E aí, a gente vai dividir por 2. Por quê? Quando a gente divide por 2, a gente está pegando tudo que tem, dividindo por 2 igualmente. Cada um vai ficar com a mesma quantidade de bolinhas. 9 mais 17 é 26. 26 dividido por 2 é 13, tá certo? Então, o que esse 13 significa? Significa que quando eles fazerem essa divisão aí, quando Toninho der bolas a Marcos, Marcos ele vai ter que ficar com 13 bolinhas para que ambos eles fiquem com a mesma quantidade. Se ele tem 9 e deve ficar com 13, para a gente encontrar quantas bolinhas Toninho vai ter que dar, basta a gente fazer 13 menos 9, que vai dar 4. Então, Toninho ele tem que dar 4 bolas a Marcos para que ambos fiquem com a mesma quantidade de bolinhas. Tá certo? Então, essa aí é uma forma bem rápida de você fazer esse tipo de questão. Beleza? Vamos para a próxima. Carlinhos montou 6 torres usando cubos cinzentos e cubos brancos, como vocês podem ver aqui. Cada torre tem 5 cubos. Além disso, cubos de mesma cor não se tocam, conforme indicado na figura. Carlinhos usou quantos cubos brancos para fazer todas essas torres? Vejam só, gente. Se vocês perceberem, no topo de cada torre, todas as torres elas têm o topo dela cinza, né? Ou seja, o que significa que aquela última torre ali que eu estou representando, abaixo desse bloco cinza vai ser um branco, abaixo do branco vai ser um cinza, abaixo do cinza vai ser um branco e abaixo do branco vai ser um cinza. Por quê? Porque cores iguais não se tocam, né? Blocos com cores iguais não se tocam. Ou seja, a gente já pode afirmar que todas essas torres elas são iguais. Logo, se a gente tem 6 torres e cada torre tem 2 blocos brancos, a única coisa que a gente precisa fazer é 6 vezes 2, que vai dar igual a 12. Pronto. Tem 12 blocos brancos aí, né, em todas essas torres. Ou se você quisesse fazer contando normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, com mais uma que tenha lá embaixo, que está coberta, você também conseguiria fazer, tá? Mas, para não demorar tanto, então, a alternativa correta aí, a alternativa C, né? 12, tá certo? Vamos para a próxima. 13. Na figura ao lado está faltando um pedaço. Aqui, ó. Uma das peças a seguir é o pedaço que está faltando. Qual é a peça? Gente, vejam só. Vamos analisar aqui qual é a figura que está faltando. Se vocês perceberem bem, ao lado esquerdo dessa estrela que não tem tantos traços, ao lado esquerdo dela está a estrela que é mais destacante. E ao lado direito está a estrela que é um pouco mais simples, né, do que essa. Vamos fazer assim para a gente entender melhor. Eu vou chamar essa estrelinha aqui de pequena, essa de média e essa de grande, tá certo? Então, ao lado esquerdo da pequena está a grande e ao lado direito da pequena está a média, né? Então, eu vou colocar assim, ó.
ao lado esquerdo da pequena, tá a grande, e ao lado direito da pequena tá a média, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode analisar também é o seguinte, ao lado esquerdo da grande tá a média, então eu vou colocar aqui a grande, ó. Ao lado esquerdo da grande tá a média, e ao lado direito tá a pequena. Com essas duas informações, a gente já consegue analisar as alternativas. Então, vejam só, nessa alternativa A, ao lado esquerdo da pequena tá a grande? Tá, então, ok, já foi uma verificação. Ao lado direito da pequena tá a média? Tá, então, ok, tá com cara de que é a correta, né? Vamos analisar a grande, né? Se as estrelas que estão ao lado da grande estiverem relacionadas com isso aqui, então a alternativa A já é a correta, ok? Ao lado esquerdo da grande está a média? Sim, gente. Ao lado esquerdo da grande está a média. E ao lado direito da grande está a pequena? Sim. Então, vejam, percebam que a gente já encontrou a nossa alternativa correta, tá certo? Como uma questão das 5 é a correta, então a gente, se já encontrou, já pode parar e já pode ir para a próxima, ok? Tempo é uma coisa que a gente tem que valorizar muito nas provas de Olimpíadas e da Canguru também. Então vejam só. Juliana anotou na sua agenda um compromisso para o dia 5/5 de 2025. Ela observou então que esta data tem 3 vezes o algarismo 5. Ela ficou curiosa e quis saber quando seria a data mais próxima que teria novamente 3 vezes o algarismo 5. Qual é esta data? Vejam só, gente. A primeira coisa que vocês podem avaliar é o seguinte. Percebam que a data mais próxima, analisando alternativa por alternativa, seria fazer da seguinte maneira. Percebam os dias de todas as alternativas. Se a alternativa A fosse a correta, pelo fato de esse próximo evento acontecer no mesmo dia, né? Aqui é dia 5 e aqui é dia 5. Então, vamos supor que estaria acontecendo no mesmo dia, né? Supondo. Porém, o ano é 2025. E se você perceber, tem o ano de 2015 aqui, ó, ele acontece bem antes do que o ano 2025. Então, seguindo essa lógica, a gente vai descartar a alternativa A, né? Pelo fato daqui ter o ano 2025 e 2025 ser maior do que 2015, ou seja, demorar mais tempo para acontecer. A gente descarta 2055 e essa data de 2050, tá certo? Levando em consideração que 2015 é menor e vai acontecer mais rápido do que essas datas. Aí, quando a gente faz essa descartação, esse descarte, né? Quando a gente descarta essas alternativas, quase que não saía. Quando a gente descarta essas alternativas, a gente vai analisar essas duas. Se uma dessas duas não for a correta, se elas duas estiverem erradas, a gente volta para analisar essas alternativas, tá certo? Então vejam só. O ano é igual, né? O mês também. Então, a gente vai analisar qual desses dias é mais próximo do dia 5, né? Então, vejam só, gente. O dia 15, ele é mais próximo do dia 5 do que o dia 25, né? Do dia 5 para o 15 passam só 10 dias e do dia 5 para o 25 passam 20 dias. Então, se essa alternativa aqui ela deu certo, então a gente já pode marcar ela, ok? E o que a gente concluiu inicialmente estava correto. Então, a gente não precisa nem analisar essas aqui, já que a gente encontrou a correta, ok? Para comemorar o aniversário de Vera, sua mãe comprou 2 pizzas e cortou cada uma em 8 pedaços. Como havia 14 crianças na festa, incluindo Vera, quantos pedaços de pizza sobraram se cada criança comeu exatamente um pedaço? Então vejam só, gente. Ela comprou 2 pizzas. Cada pizza ela cortou em 8 pedaços. Logo, ao todo, a gente tinha 2 vezes 8 igual 16 fatias, né? 16 pedaços. Como tinha 14 crianças e cada criança comeu um pedaço, então a gente pega esse 16 e subtrai 14, né? Já que se tinha 14 e cada criança comeu um pedaço, ao todo 14 fatias de pizzas foram, 8 pedaços de pizzas foram comidos, né? Então 16 menos 14 é igual a 2. Logo, 2 é a quantidade de fatias que sobraram, tá certo, gente? Raciocínio aí rápido, mas essa basicamente é a lógica em si da questão, ok?
Última questão para a gente finalizar. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui, espero que você tenha entendido, tá bom? Compartilhem com seus colegas, com seus amigos, com todo mundo que vocês conhecem aí, tá bom? E isso vai ajudar muito o canal, tá ok? Então, questão 16. Escreva os números 1, 2, 3, 4 e 5, um em cada um dos 5 quadradinhos na figura ao lado, de maneira que as contas indicadas estejam corretas. Qual é o número que deve ser escrito no quadradinho com sinal de interrogação? Gente, bora lá. Uma coisa que a gente pode fazer nessa questão seria colocar letras nesses quadradinhos. Então, ó, vou dizer que aqui nesse quadradinho está a letra A, B, aqui no de interrogação está C, aqui está o D e aqui está o E. Cada letra representa um desses algarismos aqui, tá certo? Então, vejam só. Analisando esse desenho, essa figura, esse esqueminha que está reproduzido aqui, a gente percebe que o C ele é igual a A mais B, né? Então, ó, esse número C ele é igual a A mais B, tá certo? Outra coisa que a gente percebe também é que a letra E é igual a C menos D, ok? Então, C menos D é igual a E. Se vocês pegarem esse D que está negativo e passar para o outro lado positivo, né? Vocês vão perceber que isso aqui vai ficar C igual a E mais D. Então, gente, percebam. O C, ele é a soma praticamente de 2 em 2 algarismos, né? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Ele pegou o 4, vamos supor que ele pegou o 4, e aí ele conseguiu escrever o 4 de duas formas, certo? Ele conseguiu realizar a soma do 4 de duas formas. Porém, o único número que pode ser representado pela letra C aí, né, nessa questão, seria o 5, porque o 5 é o único número aí que eu posso representar como duas somas, né, usando esses algarismos que eu tenho aí. Uma das somas poderia ser 1 mais 4, e a outra soma poderia ser 2 mais 3, ok, gente? Com os outros números vocês não vão conseguir fazer isso, tá certo? Pelo fato do 5 ser maior do que todos esses números aqui, ou seja, qualquer número que vocês somassem com 5 ia dar maior do que 4, ou 3, ou 2, ou 1, ok? Então, a alternativa correta aí nessa questão é a alternativa E. O número 5 é o único que pode estar aqui nessa posição. Vocês também poderiam fazer essa questão testando os valores e indo colocando, tá bom? Essa aqui foi a forma que eu resolvi, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e obrigado por terem assistido até aqui.